A verdade sobre os anjos, capítulo 6. Os anjos antes e depois do dilúvio, parte 1. O plano da salvação é explicado mais amplamente. Anjos mantiveram comunicação com Adão após a queda, informando sobre o plano da salvação e explicando-lhe que a humanidade não estava fora da possibilidade de redenção. Anjos informaram Adão que, assim como sua transgressão tinha produzido morte, infelicidade, vida e imoralidade viriam mediante o sacrifício de Jesus Cristo. O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem fora expulso do seu agradável caminho. Gênesis 4,16. Por um prolongado período foi permitido à raça decaída contemplar o lar da inocência, cuja entrada era vedada pelos anjos vigilantes. Adoração junto à porta guardada pelos querubins. Na estrada do paraíso guardada pelos querubins, revelava-se a glória de Deus, e para ali vinham os primeiros adoradores. Foi ali que Caim e Abel trouxeram seu sacrifício, e Deus concedeu em seu comunicar com eles. O Santíssimo não podia negar a existência do Éden enquanto este permanecesse à vista. Com sua entrada guardada pelos anjos vigilantes, a ordem na criação, o objetivo do jardim e a história de suas duas árvores, tão intimamente unida com o destino do homem, eram fatos indiscutíveis. A existência e suprema autoridade de Deus, bem como a obrigação imposta por sua lei, eram verdades que os seres humanos demoraram para colocar em dúvida enquanto Adão esteve entre eles. Caim e Abel tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da humanidade. Deles era requerido que praticasse um sistema de humildade, obediência, mostrando sua reverência a Deus, em sua fé no Redentor prometido, dependendo dele por meio da morte dos primogênitos do rebanho e da solene apresentação do sangue como uma oferta queimada a Deus. Caim estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência e procurar com um cordeiro para oferecê-lo, com a fruta da terra. Apenas tomou do fruto da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Abel aconselhou o irmão a não ir adiante do Senhor sem o sangue do sacrifício. Caim, sendo o mais velho, não quis ouvir seu irmão. Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e do melhor, como Deus havia ordenado, e cheio de fé no Messias por vir e com humilde reverência, ele apresentou sua oferta e Deus aceitou. Uma luz brilhou no céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não observou manifestação de que sua oferta tivesse sido aceita. Irou-se com o Senhor e com seu irmão. Deus condescendeu e enviar um anjo para conversar com ele. O anjo inquiriu quanto à razão de sua ira e informou de que se ele fizesse o bem e seguisse as orientações dadas por Deus, ele o aceitaria, estimaria sua oferta. Contudo, se ele não se submetesse humildemente aos planos divinos, crendo e obedecendo, Deus não poderia aceitar a oferta.
o anjo declarou a Caim que isso não era injustiça da parte de Deus, ou parcialmente mostrada para com Abel, mas que era em consequência de seu pecado e desobediência à expressa ordem de Deus, que ele não aceitaria a oferta, e se ele agisse corretamente, seria aceito por Deus. Mesmo depois de ser assim fielmente instruído, Caim não se arrependeu. Era sua inveja e orgulho contendeu com Abel e reprovou. Enquanto Abel justificava o plano de Deus, Caim se tornou tão enraivecido que sua ira cresceu e ardeu contra Abel, até culminar no assassinato do irmão. Adão e os anjos instruíram os antediluvianos. As vantagens dos homens daquela época, antes do dilúvio, para adquirir conhecimento de Deus, mediante suas obras, nunca foram igualadas desde então, e assim, longe de ser uma era de trevas religiosa, foi uma época de grande luz. Todo o mundo teve a oportunidade de receber instruções de Adão, e os que temiam o Senhor tinham também a Cristo e os anjos como seus instrutores. Os seres humanos naqueles dias, antes do dilúvio, viviam quase 1000 anos, e anjos os visitavam com instruções providas diretamente de Cristo. Enoque escutou dos lábios de Adão a dolorosa história da queda e a preciosa promessa da condescendência, graça de Deus em oferecer o dom de seu Filho como Redentor do mundo. Creu nela, sobre ela repousou. Enoque era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração. Compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Seu coração se agitava ao testemunhar diariamente como pisavam a autoridade de Deus. Decidiu separar-se deles e gastar muito de seu tempo em solidão, devotando-se à reflexão e oração. Esperava diante de Deus e orava para conhecer mais perfeitamente a sua vontade, a fim de pedir realizá-la, e Deus se comunicava com Enoque por intermédio de seus anjos, dando-lhe instruções divinas. O Senhor lhe revelou que não suportaria para sempre a rebelião do ser humano, que seu propósito era destruir a humanidade pecadora pelo derramamento de um dilúvio de água sobre a terra. O Senhor explicou mais amplamente para Enoque o plano da salvação e, pelo espírito de profecia, transportou ao longo de gerações que viveriam depois do dilúvio. Ele mostrou os grandes eventos relacionados como o segundo advento de Cristo e o fim do mundo. Enoque sentira-se perturbado com respeito aos mortos. Parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente, e que esse seria o fim de ambos. Não podia ver claramente a vida do justo além da sepultura. Em visão profética foi instruído com relação ao Filho de Deus, que devia morrer como sacrifício pela humanidade, e lhe foi mostrada a vinda de Cristo nas nuvens do céu, acompanhado dos multidões de anjos, a fim de dar vida aos justos, mortos, e resgatá-lo da sepultura. Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo que Deus lhe havia revelado pelo espírito de profecia. Alguns creram em suas palavras e volveram de sua maldade para o temor e adoração a Deus.
Enoque escolhia certos períodos para retiro, não desejando que as pessoas encontrassem, pois elas interrompiam suas santas meditação e comunhão com Deus. Não se excluía permanentemente do convívio social com aqueles que o amavam e ouviam suas palavras de sabedoria. Também não se apartava completamente dos corruptos. Encontravam-se com os bons e os infiéis em determinados intervalos, trabalhando para fazer os ímpios retornarem de seus maus caminhos. Enoque continuou a crescer celestialmente enquanto se comunicava com Deus. O Senhor amava Enoque porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade, e fervorosamente buscava conhecimento celestial para fazer com perfeição a sua vontade. Anelava unir-se ainda mais estreitamente a Deus, a quem temia, reverenciava e adorava. O Senhor não permitiu que Enoque morresse como os demais seres humanos. Enviou anjo para levá-lo ao céu, sem provar a morte. Na presença de justos e ímpios, Enoque foi removido deles. Aquele que o amava pensava que Deus pudesse tê-lo deixado em algum de seus lugares de retiro. Entretanto, depois de procurar diligentemente, não sendo capaz de encontrá-lo, entenderam que ele não mais seria achado, pois Deus o levara. As flamejantes carruagens de Deus foram enviadas para recolher aquele santo homem, e ele foi conduzido ao céu. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou desde a cidade até um lugar brilhante e glorioso. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali um bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado em sua destra e tinha uma folha resplandecente de palmeira, e em cada segmento da folha estava escrito: Vitória. Pedia-lhe da cabeça uma grinalda branca, deslumbrante, com folhas, e no meio de cada folha estava escrito: Pureza. E em redor de grinalda havia pedras de várias cores, que resplandeciam mais do que as estrelas, e lançavam um reflexo sobre as letras, aumentando-lhe o volume. E na parte posterior da cabeça havia um arco que rematava a grinalda, e nele estava escrito Santidade. Sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Perguntei-lhe se aquele era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele respondeu: Não é minha morada, é a cidade em que eu vim visitar este lugar. Enoque representa aqueles que ficarão sobre a terra e serão transladados sem experimentar a morte. Representa o grupo que deverá viver entre os perigos dos últimos dias, aqueles que serão rodeados de toda corrupção, vileza, pecado e iniquidade, mas ainda assim se manterão imaculados. Podemos proceder como Enoque, foi tomada provisão em nosso favor. Anjos de Deus excelentes em poder são enviados para ministrar aos herdeiros da salvação. Esses anjos, ao perceber que estamos fazendo os últimos esforços possíveis para ser vencedores, realizarão a sua parte em sua luz. Brilhará em torno de nós, dissipando a influência dos anjos maus que nos rodeiam. Criarão uma fortificação semelhante a muros de fogo, nossa volta. Noé, aqueles que viveram nos dias de Noé e Abraão eram mais semelhantes aos anjos na forma, graça e força, e desde então cada geração vem se tornando mais fraca. Mais de 100 anos antes do dilúvio, o Senhor enviou um anjo ao fiel Noé para fazê-lo saber que ele não mais teria misericórdia
da humanidade corrupta, contudo não queria que ignorasse seu desígnio e instruiria Noé e faria dele um fiel pregador para advertir o mundo da breve destruição, do modo que os habitantes da terra ficassem sem desculpas. Anjos foram enviados a recolher flores ao campo, os animais que Deus havia criado. Os anjos buscavam esses animais e eles os seguiam de 2 em 2, macho e fêmea, sendo que os animais limpos foram de 7 em 7. Tudo estava pronto para o fechamento da arca, o que não podia ser feito pelo lado de dentro. Por Noé, um anjo foi visto pela multidão escarnecedora, descendo do céu e revestindo de luz deslumbrante, parecida com um relâmpago. Ele fechou a porta maciça e então tomou outra vez seu caminho em direção ao céu. Chegando o dilúvio, apesar da solene demonstração do poder de Deus que havia contemplado da insuscitada presença dos animais que proviam dos bosques e campos em direção à arca do anjo de Deus que desceu do céu revestido de terrível majestade e fechou a porta da arca, os antediluvianos endureceram o coração e prosseguiram divertindo-se e zombando das manifestações do poder divino. Entretanto, no 8º dia, os céus se enegreçaram e a chuva jorrou das nuvens situadas acima deles. Era algo que jamais havia testemunhado. O temporal aumentou em violência até que as águas pareciam jorrar do céu em cataratas. Atos de água surgiram na terra com indestrutível força, lançando rochas macias e centenas de metros de altura para em seguida caírem e serem sepultadas nas profundezas da terra. A violência da tempestade aumentou e por entre as fúrias dos elementos escutavam-se os lamentos das pessoas que haviam desprezado a autoridade de Deus. Árvores, construções, rochas e terra eram arremessadas em todas as direções. O terror de seres humanos e animais ultrapassava qualquer destruição. Até mesmo Satanás, obrigado a permanecer em meio aos elementos em fúria, temeu por sua vida. Anjos excelentes em poder guiaram a arca e a preservaram do perigo a cada momento durante o tenebroso temporal de 40 dias e 40 noites. E preservaram da arca representou um milagre de Todo-Poderoso. Após o dilúvio, Noé e sua família esperaram ansiosamente abaixamento das águas. Ele desejava retornar à terra. Enviou um corvo para voar ao interior e outra vez de volta à arca. Ele não obteve a informação desejada. Então enviou uma pomba. Esta não encontrava lugar para pousar. Retornou à arca. Depois de 7 dias, a pomba foi novamente solta. E quando se viu em seu bico uma folha de oliveira, houve grande alegria por parte daquela família, de 8 pessoas que por tanto tempo haviam estado confinadas à arca. Novamente um anjo desceu e abriu a porta da arca. Noé podia remover a cobertura do barco, mas não era capaz de abrir a porta que Deus havia fechado. Deus falou a Noé por intermédio do anjo que abriu porta e ordenou àquela família que saísse da arca, levando consigo todos os seres vivos que haviam permanecido ali. Depois de sair da arca, Noé olhou para os animais fortes e ferozes que com ele saíram. Em seguida olhou para sua família e apenas 8 pessoas sentiu muito medo de que as feras o destruíssem. No entanto, o Senhor enviou um anjo a seu servo com esta mensagem: todos os animais da terra e todas as aves do céu
terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês, assim como lhe dei a erva verde. Agora lhe dou todas as coisas. Gênesis 9, 2 e 3. Os construtores de Torre de Babel. Alguns dos descendentes de Noé logo começaram a apostatar. Alguns descriam de existência de Deus, outros criam que Deus existia. Aqueles que eram inimigos de Deus sentiam-se diariamente reprovados pela conversação honesta e vida piedosa daqueles que amavam, obedeciam e exaltavam a Deus. Os descrentes consultaram entre si, decidiram separar-se dos fiéis. Eles viajaram a uma certa distância daqueles, escolhendo uma vasta planície para habitar. Construíram então uma cidade e conceberam a ideia de edificação de uma grande torre que alcançasse as nuvens para que pudesse não mais ser dispersados. Construiriam suas torres e uma altura muito maior do que as águas haviam alcançado durante o dilúvio. E assim seriam como deuses e governadores do povo. Exaltaram-se contra Deus. Entretanto, ele não permitiria que eles completassem seu trabalho. Tinham construído a torre até grande altura, quando o Senhor mandou 2 anjos para confundi-lo em seu trabalho. Os anjos confundiram sua linguagem. Depois disso, não houve mais harmonia em seu trabalho. Irado uns com os outros e sem saber o que atribuir, os mal entendidos e estranhas palavras entre eles, abandonaram e empreitada, separaram-se uns dos outros e se espalharam sobre a terra. Até aquele tempo, os seres humanos haviam falado uma única língua, raios do céu, como um sinal de ira de Deus, quebraram a porção superior da torre, lançando-o por terra.